Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero tocar num dos assuntos mais importantes para todos nós, que é a relação entre o embrutecimento da alma, cada vez maior, que a gente observa ao nosso redor, o embrutecimento da inteligência, o embrutecimento da sensibilidade, o embrutecimento da capacidade humana de compreender, tá? De maneira geral. E isso que o pessoal chama de polarização política, mas que eu prefiro descrever como uma incapacidade de se discutir realmente quem tem razão quando duas pessoas propõem caminhos distintos. A incapacidade de parar para conversar com alguém e de maneira honesta conversar com essa pessoa e o embrutecimento da alma, eles andam juntos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tentando aproveitar a oportunidade para explicar para vocês por que é que o tema da conversação e a relação entre conversa e persuasão foi tão importante na ensaística aí de vários filósofos ao longo da história. Vamos lá. Recentemente, a editora Auster lançou um livrinho, assim, daquelas joias. Sabe aquele livrinho curto que você lê em 2 pegadas e do qual você nunca vai se esquecer? Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Esses são os livros que eu mais gosto de divulgar, os livros breves, porque eu sei que o brasileiro, em geral, não tem hábito de leitura, mas muitas pessoas querem criar esse hábito. E eu sempre digo, você quer criar o hábito de leitura? Comece lendo contos, pequenas novelas, obras curtas, porque você consegue ali realmente concluir a leitura, sentir que você alcançou e você consegue ter a visão de conjunto para refletir sobre a obra que você leu, porque evidentemente o gosto literário surge quando a pessoa, ao ler várias obras, reflete sobre essas obras e aí ela começa a entender aos poucos o que é a literatura. E quanto a mais alguém vai entendendo o que é a literatura, mais a pessoa se apaixona por esse mundo. E eu sempre digo, você quer começar a ter uma rotina de leitura, comece por obras breves, por contos, lendo novelinhas. Um livro que eu indico muito para quem quer começar são aquelas novelinhas realistas do Thomas Mann, por exemplo, do começo da carreira dele, as curtinhas. Tem muita coisa boa. Morte em Veneza, é um primor de literatura, mas você tem aquela novela A Enganada, que é uma novela absolutamente maravilhosa sobre o sofrimento. É uma novela espetacular, curtíssima, de uma sensibilidade fora de série, que uma pessoa que nunca leu na vida vai se encantar com essa novela. Uma pessoa que nunca teve hábito de leitura. E outras estratégias são aqueles contos dos autores russos, que são sempre muito curtinhos, né? Mas nem sempre a gente quer reduzir esse nosso começo de vida cultivando o espírito a obras literárias, o ensaio, né, o tratado, essas obras que são obras reflexivas, nós gostamos delas porque é um outro estilo, é um outro registro que nos convida diretamente à reflexão, tá? E um autor que sempre teve muito prestígio por pessoas que não tinham pretensões literárias, mas gostam de ter cultura geral, é o Montaigne. As pessoas adoram ler Montaigne, porque o Montaigne ele criou um estilo de escrita que é o ensaio, que é praticamente uma conversação entre ele e um interlocutor que ele imagina. Muitas vezes, muitas pessoas dizem, ler Montaigne é como estar conversando com um amigo, etc. Mas era isso que ele queria fazer mesmo. O Montaigne, ele praticamente coloca você ali na biblioteca dele, naquela poltrona, e começa a conversar com você. E os ensaios são assim, cheios de digressão. Às vezes ele começa por um lado e vai para o outro. Um dos melhores ensaios do Montaigne é aquele que chama Da Experiência. É um ensaio que ele consegue misturar estoicismo, ceticismo, enfim, e platonismo. Mas você não percebe que ele está ali pensando em leituras muito profundas que ele fez, porque o tom de todo o ensaio, embora filosoficamente esse seja o mais consistente que eu considero dos ensaios dele, o tom é de conversação. E por que toda a obra do Montaigne? Porque a obra do Montaigne são os ensaios, né? São 3 livros
Cada um dos livros tem um conjunto de ensaios. Então, o Montaigne é um autor clássico perfeito para quem quer ler algo que não seja ficção, que tenha um tom de intimidade e que, ao mesmo tempo, sejam textos curtos, porque os ensaios são todos curtos, né? Então, o livro, o ensaio pode ser até extenso, mas ele é um conjunto de ensaios e eles se leem independentemente uns dos outros. Eles são independentes uns dos outros. E aí você vai lendo um aqui, um ali, um aqui, um ali, e é uma experiência interessante. Mas tem um dos ensaios do Montaigne que é muito especial, que é justamente sobre a arte da conversação, que é, na verdade, a própria moldura do registro literário que o Montaigne criou, que é o ensaio. É uma conversação culta, repleta de digressões e fruto da sua ampla cultura geral, mesclado às suas experiências da vida, que ele oferece a você, te fazendo se sentir na poltrona da sala de estar dele. E aí o Montaigne, no ensaio chamado A Arte da Conversação, ele explica por que é que ele considera a conversação o exercício mais frutuoso e natural de nosso espírito. É assim que ele define a arte de conversar, né? Conversação pode ser um termo que parece estranho a alguns de vocês, mas de fato o termo francês é conversation e é uma expressão, é uma palavra que realmente define a arte de conversar, porque muitas pessoas acham que jogar a conversa fora é o mesmo que a arte de conversar. Não, para você saber conversar, você tem que ter abertura de espírito. Sem uma pitada de amor ao próximo, meu amigo, você não vai aprender a conversar nunca. Você tem que querer ouvir o que o outro tem a te dizer. Você tem que estar disposto a aprender algo com o que você vai ouvir do outro. E você tem que estar disposto a entender profundamente para ser capaz de mostrar, a ouvir a palavra do próximo, algo que nem ele próprio viu. Tem uma frase do Montaigne que é muito famosa, que ele diz o seguinte, ele está falando ali sobre essa tendência que as pessoas têm de não se compreenderem, né? E ali, naquele momento, ele diz, a palavra é metade de quem fala e metade de quem ouve, como dizendo, não espere que o seu interlocutor vai entender exatamente o que você quis dizer, porque a palavra é metade de quem fala, metade de quem ouve. E aí, a primeira coisa que nos vem à mente é isso, né? É porque, bom, claro, ninguém nunca vai entender perfeitamente o que você falou. Por isso que um diálogo, até que você chegue a um acordo com uma pessoa, você bate e rebate, vai e volta. Mas justamente porque existe um esforço para que a compreensão se faça. Mas além desse esforço de compreensão, que faz parte da arte de conversar, que tem de estar imbuída de amor ao próximo, porque se você não quiser se esforçar para entender o que o outro falou, você não vai saber conversar, você vai trocar monólogos, que é o que as pessoas fazem hoje em dia. Hoje em dia as pessoas trocam monólogos, elas ouvem o que o outro está falando e elas falam o que elas desejam. E não tem relação nenhuma entre o que um fala e o que o outro está falando. São monólogos paralelos, que é a coisa mais chata do mundo. E é algo que não permite que a gente estabeleça uma relação sincera com as pessoas, tá? Esse é o problema principal. A nossa vida política, ela é um monólogo paralelo entre pessoas que querem falar só entre elas próprias, nos seus grupos, e outras pessoas que querem falar elas próprias nos seus grupos, cada uma das quais com as suas obsessões, mas elas se recusam a conversar. E eu não estou falando aqui não que a gente tem que sentar para conversar com um comunista sobre amor ao próximo, não. Eu estou falando que nós, pessoas comuns, todas repletas de confusões na alma, podemos sim sentar com o nosso familiar, o nosso primo, o nosso amigo, a pessoa que trabalha conosco, para conversarmos sobre qualquer assunto, independentemente do botão que ele apertou na urna. Porque nós temos algo em comum. Aquelas pessoas com quem nós temos algo em comum, a partir do momento que a gente se recusa a conversar com elas, a gente dá mostras de que a nossa alma está embrutecida. Tá? Nossa alma está embrutecida. E o ponto que eu queria chegar aqui é o seguinte, a palavra é metade de quem fala, metade de quem ouve do Montaigne, sabe como eu interpreto também? Eu interpreto da seguinte maneira, não apenas um sinal do permanente risco de incompreensão que existe, tá, na comunicação humana, mas por outro lado, também é um sinal da capacidade que tem o próximo de descobrir na nossa fala algo que nós não havíamos visto, ou seja, um complemento. O diálogo, portanto, a arte de conversar,
é complementar ao infinito o mosaico da verdade, até a gente conseguir suavizar as linhas que separam os vários aspectos ou fragmentos da verdade. E aí, quando a gente fala de Montaigne, essa é a própria concepção que ele, como cético, tem da capacidade, da relação entre o ser humano e a verdade. Ele entende que a gente sempre vai ver a verdade por aspectos e de maneira parcial. Tá? Não estou aqui defendendo o ceticismo do Montaigne, eu só estou dizendo que ele tem uma capacidade, uma sensibilidade especial para nos devolver a capacidade de cultivar a arte de conversar. Tá? Eu tenho uma correspondência há muito tempo com um amigo e é praticamente prática de interlocução que nós temos. Eu tenho interlocução com outros amigos mais recentes. Todas as pessoas que amam aprender são pessoas que amam conversar. Todas as pessoas que amam aprender são pessoas que amam ouvir e que falam na esperança de ouvir algo em troca. Tá? É muito engraçado, porque não é por acaso que eu entendo que o diálogo platônico é um formato que nos coloca ali no centro da própria filosofia. Porque o centro da própria filosofia é a compreensão. E o diálogo platônico é uma forma, é um registro literário que justamente mostra que a conversação ela é inseparável da prática filosófica. Em que sentido? Tem um ensaio do Ortega y Gasset, que é o Origem e Epílogo da Filosofia, em que ele diz que o esforço que faz um filósofo para mostrar em que ponto o outro falhou é, na verdade, uma forma de não perder o esforço do anterior. É uma forma de respeito, é o complemento àquilo que o outro não viu no seu próprio discurso. Quando a gente estuda um autor como Platão, que tem essa relação com Heráclito, com Parmênides, com Pitágoras, com Empédocles, tá? Quando a gente percebe isso em Platão, e a gente percebe mais claramente ainda em Aristóteles, que sempre faz um recenseamento de tudo que foi falado antes de dizer, olha, sobre esse ponto, tal autor falou X, tal pessoa falou Y, esse outro falou tal. Aí quando ele cita o Platão, achando errado é meio indireto, né? Que ele tinha um respeito muito grande, mas ele diz também, tal autor disse isso aqui, que está errado por causa desse ponto. O que o Aristóteles faz ali, a exemplo de Platão, que também faz isso nos diálogos, é prestar a reverência ao esforço intelectual empreendido antes dele para que a filosofia prossiga. E a própria história da filosofia pode ser compreendida como esse diálogo entre almas grandes que procuram se compreender e, ao anotar falhas em alguém que pensou antes de si, para não perder tudo aquilo de bom que aquela pessoa conseguiu pensar e de verdadeiro, a sua filosofia é como se fosse a correção daquela falha que ficou na filosofia anterior. Ortega y Gasset diz isso no primeiro ensaio do Origem e Epílogo da Filosofia, que é um livro maravilhoso que eu vou pôr aqui na descrição também. Tá? Mas esse arte da conversação do Montaigne, voltando, ele nos devolve, no sentido mais cotidiano da nossa vida, a percepção de que não é possível ter civilidade numa sociedade sem o desenvolvimento da arte da conversação, tá? É engraçado que eu tenho, né, um curso que eu faço o exame de todos os diálogos de Platão, e eu vou dizer para vocês que a melhor parte do curso para mim é o diálogo e a interlocução que surgiu espontaneamente, hein? Olha como é que o Platão nos ensina a exercitar realmente a arte da conversação e o diálogo e a busca de corrigir as falhas que nós vemos no pensamento uns dos outros. É a atividade de interlocução no nosso grupo do Telegram. Quem é meu aluno no Ascensão da Inteligência, entra num grupo que é exclusivo para os alunos, onde nós debatemos. E assim, não são só assuntos do curso, são todos os assuntos possíveis, mas sempre amparados pelo que nós aprendemos cada vez mais, dedicando tempo ao exame de um autor que alcançou tão alto como Platão, né? E a coisa mais interessante para mim, como professor, é ver isso. Falou, olha que incrível a interlocução e o nível da interlocução desse grupo aqui. As pessoas estão praticando filosofia. Pessoas que entraram aqui para fazer um curso de introdução à filosofia estão praticando filosofia, entender o espírito da coisa. Tá? Mas para você que deseja
Lê um ensaio maravilhoso sobre a arte de conversar, para corrigir em você próprio um embrutecimento espiritual que você identifica em você, porque isso é uma coisa da nossa época, do nosso ambiente, que nos afeta a todos em algum grau, tá? Eu queria indicar esse livrinho aqui da Auster, que eu vou deixar aqui na descrição. Vou deixar o do Ortega y Gasset, para aqueles que gostam de filosofia e gostaram dessa definição, em segundo lugar. Mas esse aqui, primeiro, tá de graça, e ele é uma edição interessante, porque além do A Arte de Conversação do Montaigne, o título maior é A Arte de Persuadir, do Pascal, né? Mas o Pascal, quando ele fala de persuasão, ele fala aqui em termos filosóficos, porque ele diz o seguinte: os homens quase sempre são levados a acreditar não no que está provado, mas naquilo com que concordam. Razão pela qual o Pascal mostra: não basta você estar com a razão. É preciso você ser capaz de persuadir a pessoa, porque ela vai acreditar naquilo com que ela concordou e não no que está provado. O que o Pascal, que foi um matemático, um cientista, um homem de ciência, mas de uma sensibilidade extraordinária, revela nesse ensaio aqui é o seguinte: não basta você descobrir a verdade, é delicado e importante aprender como compartilhar a verdade com o próximo. E o persuadir, nesse arte de persuadir do Pascal, tem a ver com isso. Portanto, ele aqui parte daquele pressuposto platônico, né, de que você deve haver uma vontade sincera entre duas pessoas que conversam de alcançar a verdade para que haja uma persuasão real. Quando você está diante de uma pessoa que está fechada nos seus dogmas estúpidos e na sua ideologia obtusa e que não quer saber de nada, é evidente que essa não é a pessoa que você vai persuadir. Mas quando você conversa com alguém que está sinceramente se sentindo perdido e desejando compreender algo que ela percebe que ela ainda não tem, essa pessoa está aberta à conversação e até eventualmente a ser persuadida de algo que ela não entendeu muito bem, tá? Então fica aqui a minha indicação especial desta joia que a editora Auster publicou, livrinho daqueles curtos que cabe perfeitamente para você que não tem ainda hábito de leitura, mas que não só deseja formar esse hábito, como também deseja formar aos poucos uma biblioteca de qualidade elevada. Leia pouco, mas leia bem. Se você tem pouco tempo, leia pouco, mas leia bem. Leia esses dois ensaios. Vale você ler, depois você reler e depois você ficar pensando neles pelas próximas 2 semanas. Essa é a minha indicação de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima.